Olá, seja todos muito bem-vindos a mais essa aula. Nós estaremos tratando de Europa, quadro humano. Peço a vocês desculpas se porventura minha voz vier falhar, não estou muito bem, mas nós vamos tentar. Vamos lá para a nossa aula então. Quero que vocês acompanhem comigo na apostila de vocês, no item do módulo 39, Europa, quadro humano. O que nós vamos trabalhar aqui? Nós faremos uma sequência de vários vídeos, porque cada vídeo terá 5 minutos de duração, por conta do programa, e aí nós contemplaremos todo esse conteúdo para que vocês possam estar resolvendo as atividades no portal. Bom, primeiro nós começamos colocando a distribuição da população da Europa. É uma população com cerca de 760 milhões de pessoas, isso de acordo aos dados até 2014, nós temos aí alguns dados que vão demonstrar que alguns países são densamente povoados e outros países que são populosos. Qual a diferença entre cada um? Nós já estudamos isso em outros anos. O que é um país densamente povoado? É um país que apresente o maior número possível de habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Normalmente isso ultrapassa 60 habitantes por quilômetro quadrado. Em contrapartida, o que seria um país populoso? É um país que possui uma grande quantidade de população em seu total, na sua totalidade, população absoluta, e não distribuída pelo espaço. Tá? Pode haver espaços vazios, mas no total é uma grande população. Tá? Então essa seria a grande diferença. Eu posso ter um país que seja populoso, que tenha muita população no total, mas seja mal distribuído, portanto não é um país povoado? Posso sim. É o caso do Brasil, por exemplo, que tem 210 milhões de pessoas, é um país populoso, mas não é povoado. Por quê? Porque sua população não passa de 24,5 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, isso pode acontecer de fato. Pode acontecer também de um país ser densamente povoado e não ser populoso? Pode também. Por quê? Porque se o espaço dele for reduzido, qualquer quantidade de população que eu tiver dentro desse território vai significar um amontoado de pessoas. Ok? Então isso pode ocorrer de fato. Então nós temos aqui um dado de que, de forma geral, a densidade demográfica de toda a Europa está caminhando entre 73 habitantes por quilômetro quadrado e 95 em relação a 95 habitantes por quilômetro quadrado que está na Ásia. Então nós temos quase que a mesma quantidade de população. Né? A Europa é o segundo continente com maior densidade demográfica, perdendo só para a Ásia. Se a gente observa pelo mapa, nós temos aqui a colocação dos países em distribuição de população por quilômetro quadrado, ou seja, povoamento. Então, temos aí os países mais povoados: Mônaco, Holanda, Bélgica, Reino Unido. Lembrando que a Holanda é a mesma coisa que País Baixo, tá? Então, olha só a quantidade de habitantes: 404,4 habitantes por quilômetro quadrado. Em relação ao Brasil, nós temos São Paulo com 427 habitantes, perdão, a Brasília com 404 habitantes por quilômetro quadrado. Então seria o que chega bem próximo, bem em cima do que é a Holanda, por exemplo. Tá? São Paulo com 127 habitantes por quilômetro quadrado, mas aqui nós estamos tratando da Europa. Então, nós temos a Bélgica também com a grande quantidade. Notem um fator: todos os países que têm alta concentração de população por quilômetro quadrado são países extremamente pequenos, como Mônaco, Holanda, Bélgica, Reino Unido. São países pequenos, são conjuntos de países extremamente reduzidos em relação ao Brasil. Tá? Muitos estados brasileiros são maiores do que países dentro da Europa. Por outro lado, nós temos países que são populosos, aqueles que têm uma população absoluta bem elevada, como a Rússia, com 142 milhões, a Alemanha, com 82 milhões, a França, com 64, o Reino Unido, que além de ser populoso, é povoado, né, com 63,5 milhões de pessoas, e a Itália, com 61,1 milhões de pessoas. Ok? Então, isso aqui são os países com maior número de população absoluta e com maior número de pessoas por quilômetro quadrado. Aguardo vocês no próximo vídeo.